Olá, eu sou o mestre Gerson Pérez, pedagogo e treinador de xadrez. Você tem aí alguma linha mais suave, mais tranquila para enfrentar a Índia do Rei? A Índia do Rei, ela é agressiva, é aguda. O jogador de pretas gosta de deixar ali as águas turbulentas. Como é que você jogaria para deixar então o tabuleiro mais calmo? O Dubov contra Abdul Saturov no Mundial de Blitz deste dia 30 de dezembro de 2023, na nossa sessão pelo mundo. Eu vou trazer aqui para você o jogo que eles se enfrentaram ali pelo último dia do Mundial de Blitz no Uzbequistão. Além desse torneio, do absoluto, você teve também o Blitz feminino. Blitz feminino foi ganho pela Unina. E o absoluto, o aberto, Carlsen estava jogando, foi ganho pelo Carlsen, claro. Ora, e a gente teve também Groningen, Hastings e Hilton Cup. Então, esses são os 5 eventos que a gente destaca aqui. E você viu a quantidade de partidas? Quase 1.600 jogos aí, que está no anexo embaixo nos comentários. Tem o linkzinho que você vai poder baixar. Vamos ver então como enfrentar a Índia do Rei de forma mais light. Dubov mandou D4, cavalo F6, o adversário dele, bispo F4, parece que vai jogar então o sistema London. G6, cavalo F3, bispo G7, cavalo de B, D2, aí D6. A dificuldade daquelas posições de triângulozinho que a gente joga, Role clássico, também sistema London, E3, C3, que forma o triângulozinho muito sólido para você fazer bispo D3 e depois de rocar lá na frente e jogar o E4 quando as forças estiverem ali em jogo, tem um problema, porque as pretas rapidamente vão querer jogar esse E5. E como é que faz com isso? O Dubov mostra E4. E E4, você tem essa posição com E4, só que com o bispo em C1, no cole clássico. Então aqui você vai ver um misto entre cole clássico e London. Então vamos ver. H3, nós sabemos que está indo London, porque se atacar o bispo você puxa ele, você recua ele aqui para H2, rocou, já mandou o E3 para dificultar aquelas ideias do E5 e E4. Ok. Cavalo C6, está querendo jogar E5, aí C3, sustentou o D4, tá tudo certo. Fez o E5, peão toma, não deve tomar em E5. Cavalo toma, bispo toma, e tem torre E8 depois, se dá problema aqui em E4, afinal de contas o rei está aqui embaixo. Tira o bispo, lembra, é uma posição de solidez, de tranquilidade. A gente não quer jogar posições agressivas ali, que são típicas da Índia do rei. Dama E7, quer tirar o bispo e provavelmente dobrar as torres na coluna D, que é a única coluna que está aberta. Bispo C4, a melhor diagonal possível, atacando o ponto F7. H6, dá para tirar a torre sem levar cavalo G5 agora. Rocou, cavalo H5, rei H7, rei H8. Essas duas casas são comuns para quê? Para fazer F5. Também, dama F6 protege a casa F4. É típico da Índia do rei. B4 expandindo a ala da dama e ameaçando esse sutil aqui. Vai que, né? Mas quem está jogando aí é Abdul Sotorov, né? Um dos melhores do mundo, dama F6, rei H2, porque depois nós podemos jogar cavalo G1 e G3 quando esse cavalo estiver em F4. Cavalo F4, cavalo G1, rei H7, G3, cavalo E6, voltou o cavalo para F3, torre D8, já estava ensaiando isso aqui faz tempo, dama E2, liberou a coluna para as torres. Cavalo em F8, pode jogar depois o quê? Bispo E6 para conectar uma torre,
ficar olhando a outra torre. A4, seguiu a expansão na lá da dama, bispo E6, rei G2. Observa, tá querendo jogar cavalo B3, bispo toma, dama toma, e tem problema em F3. Por isso, ele já faz o rei G2. Torre D1, torre D7, que é dobrar, cavalo B3. Ó, a posição que eu falei, por isso que precisava ter o rei em G2. Até agora, lance 21, nem precisão tem, nem precisão. E a partida toda só tem um erro, e grave, que perde peça. Foi o último lance da partida. Então, é um jogo que o Dubov atingiu 95% de precisão. Coisa louca para um blitz. Torre toma, B6. Não pode tomar. Lá em A6 está caindo B3. Aí o cavalo sai agora, está ameaçando. Bispo toma, dama E6. Cavalo toma. Bom, só aí já tá interessante para o branco, né? Porque cadê aquelas posições de ataque violando a Índia do rei? Cadê a dama para gerar ataques? Não tem. Então tá mais tranquilo de jogar. Posições naquelas sequências, naquelas variantes principais da Índia do rei, sempre fica um buraco aqui em D4. O peão está em C3 e não ficou esse buraco para as pretas explorarem. Cavalo B3, rei G8, rei F1, vai tentando aproximar ali do centro, afinal de contas é um final, vai ativar, F5, rei E2, bispo F8, torre D7, não pode deixar a torre na sétima, torre toma, cavalo de E toma, toma F5 e cavalo H4. Essa posição está perdida? Não está perdida, está com vantagem só o branco, não é vantagem decisiva, só é vantagem, porque ó, um bloco, dois, né, isolado, 3 blocos, e o branco, um bloquinho aqui, um bloquinho aqui. Quanto mais quebrada tiver a sua posição, mais dificuldade você vai ter para poder segurar essa posição, esse jogo. Por quê? Porque tem mais pontos atacáveis pelo adversário. Então, são 3 grupos que eu posso atacar, das pretas, e o branco tem 2 grupos só atacáveis. Cavalo E7, defendeu F5, A5, produzindo aí mais debilidade. Por exemplo, se avança, fica a casa C5. Bispo D2, depois de cavalo D5, o centro está aberto. Peões em ambas as alas. Bispo D2, não vai deixar trocar. F4, para poder tirar o bispo e não ter problema em H6, mas aí deixa o quê? O rei com possibilidade de entrar pelas casas claras. Peão toma, depois de F7, rei D3. Peão toma em F4, rei E4, e agora vai cair o peão. Rei E6, e aí foi horrível. Rei E6 porque leva cavalo D4, uma partida muito bem conduzida, lance 38 agora, com esse cavalo D4. O que poderia jogar aqui, professor? Cavalo F6. Dá esse peão, o branco tem a vantagem, né, de um ponto aí, mas é difícil converter, vai ter que fazer muita manobra, tem peças menores, vai trocando os peões ali e de repente fica um peãozinho, esse peão que está a mais, a peça menor vai tomar ele, vai sacrificar e o jogo vai empatar, porque uma peça menor que ficar do outro não vai conseguir ganhar. Então, veja, esse misto, esse mistão de sistema London com sistema Collie clássico. Uma boa recomendação aí para você enfrentar a Índia do Rei. Quero agora te mostrar 2 pontos importantes, só que primeiro eu preciso que você faça aí a inscrição no canal. Leva só 2 segundos. Eu já sou inscrito, professor. Ó, já estou inscrito. Então, você vai deixar ativado o sininho. Toda vez que eu colocar aqui um vídeo no ar, o YouTube já avisa você e você vem correndo aqui para assistir a novidade. Ah, eu já estou inscrito,
já tenho esse sininho ativado, então agora é hora de você dar um likezinho, um joinha. Isso aí sinaliza para o YouTube que você gostou desse conteúdo e ele vai espalhar para a nossa comunidade do xadrez esse vídeo e outras pessoas então terão acesso a essa informação de qualidade e gratuita. Beleza? Vamos lá então. Ó, você está vendo agora esse tabuleiro. Tabuleiro tá cheio de peça aí e eu vou limpar ele. Olha o que eu estava falando sobre a questão dos blocos de peões. Ó, observa que as pretas ficaram com 3 blocos. Quer dizer, tem 3 pontos vulneráveis que o branco pode atacar. E as brancas? Ó, um bloco aqui, onde mais tinha? Assim? Porque depois ele fez F4, né? Então, ó, 6 peões, 6 peões. Só que o que está acontecendo de cá? 2 grupos. Quer dizer, eu tenho só 2 pontos para poder ficar de olho aqui de ataque do adversário. E ele tem mais pontos, tem mais grupos, quer dizer, está mais quebrado, está mais difícil de segurar essa posição. Então, quem tem mais grupos de peões não deve trocar peça, deve aproveitar o meio jogo, as linhas abertas, diagonais, as verticais, para poder gerar ataque. Agora estamos falando de uma partida de blitz, é claro, nesse nível aí da elite, os top players, a quantidade de erro é mínima, né? Tanto é que o Dubov não teve nem erro, não teve capivarada, não teve nada em 38 lances. Uma máquina jogando. Mas é claro que é mais fácil jogar essa posição aqui de brancas. Então, fica a sugestão. Vai jogar contra a Índia do Rei? Quem sabe você pode enfrentar um sistema como esse que fez o Dubov. Sem muito choque entre as peças, tenta trocar, ele vai gerar avanços, você tenta quebrar a estrutura de peões, como aconteceu. Fica aí a opção para você. Então vamos lá, olha só qual que é a problemática da Índia do Rei nas variantes principais. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo, G7, E4, D6, cavalo F3, roca, bispo E2. Então isso aqui é a variante clássica. Observa que o branco fica com muito mais espaço. Olha como é mais difícil para as pretas gerarem o quê? Território. Gerar espaço mesmo para suas peças. Para isso vai ter que quebrar a posição. Como é que vai quebrar isso aqui? Vai ter que quebrar ou no E5, ou no C5, ou ainda fazer A6, C6 e depois B5. Expandindo a ala da dama e atacando o C4. Então, as pretas deixam o branco ali dominar território, mas depois vai cobrar pedágio aí, vai cobrar royalties. Então, essa posição, o que vai acontecer aqui? Ó? As pretas vão jogar E5. E aí você tem 3 caminhos. Ou você toma, ou você avança, ou por exemplo, roca, ou bispo E3. Então, D5, toma lá em E5, bispo E3 ou roca. Por exemplo, esse tipo de posição aqui, ó, peão toma, dama toma, torre toma. Ah, você falou que é interessante trocar, né, professor? Você falou que fica bacana ali trocar, porque trocando diminui a força do cara que está jogando a Índia do Rei. Mas essa posição tem um problema crônico em D4, o que não acontece com as pretas, ó, D5. D5 não é problema, porque sempre vai ter o quê? O C6. Alguém que entrar ali. Então, basicamente, essa é a diferença. Que na partida você não viu isso. Não teve isso. Porque teve o peão de C3. Legal. Agora, e esse jeito que jogou, então, do Dubov? D4, cavalo F6, bispo F4. Você acha que vai jogar o quê?
um sistema London, que é essa formação aqui. Esse aqui é o tradicional, 12 lances, mais o H3, 13. Então, 13 lances, você tem todo mundo jogando. Depois, em posições com D5, você vai colocar o cavalo em E5. Posições com D5, você vai jogar E4. Posições com D6, você vai tentar mandar esse E4 aqui, depois E5. Quer dizer, forma um triângulozinho e depois, então, você vai ver o que vai fazer. Se é C4, C4, se é cavalo E5. Tá. Outra possibilidade. D4, cavalo F6, cavalo F3, G6, ó, E3, bispo em G7, C3, roca, cavalo de BD2, D6. E aqui está o problema, se você faz esse bispo D3, vai ficar fácil ele preparar. Então, o que dá para jogar aqui? D4, cavalo F6, dentro desse sistema que a gente chama de cole clássico. Você faz o cavalo F3, ele joga G6. Aí você joga o cavalo aqui em D2. Bispo G7. Aí você manda, por exemplo, E4. Quando ele faz o D6, aí bispo D3. Roca. Toda vez que tiver C5, você tem esse C3. Ou cavalo C6, você tem esse C3 também, para não levar esse cavalo B4. Então, uma forma de você jogar o E4 sem gastar o tempo do E3 e do E4. Então, foi essa a ideia que aplicou o Dubov. Só que ele fez um misto de cole clássico com o London, sistema London. D4, cavalo F6, ó, bispo F4, G6, cavalo F3, bispo G7, cavalo de B, D2, D6, E4, cavalo C6, C3, roca. E aqui a ideia é bispo D3 e roca. Torre, dama C2 e traz a outra torre. Então vai depender de como faz o outro, né? Já que jogou E5 rápido e não tinha saído o bispo, o Dubov acaba colocando o bispo em C4, que fica até mais forte que essas posições aqui, a base de D3. Legal, né? Como se fosse um drible da vaca aí, um olezinho que ele dá no adversário, jogando dois sistemas em um. Para a gente agora finalizar, e aí não esqueça de baixar o bônus. Tem um bônus aí, um bridezinho para você, que são quase 1.800 jogos, ó, 1.600 jogos, 1.587 partidas cobrindo os 5 principais torneios desse dia. Uma dessas partidas é essa aqui, inclusive, tá? Aí na descrição tem um linkzinho, só você clicar e baixar. Para a gente poder finalizar, você já está vendo aí a lousa do professor. E eu quero falar com você hoje sobre a questão de como a gente evolui no xadrez. Como é que se avança ali? Como é que se evolui no xadrez? Então, basicamente, você tem 3 formas. Olha essa forma aqui, ó. Reto. O cara começa a estudar xadrez e ele faz aqui 1.000 pontos. De repente, ele vai para 1.100, para 1.200, para 1.300, 1.400. O professor é uma máquina, esse cara, então. Pois é. Evolução vertical. Você já viu alguém evoluir desse jeito? Muito difícil, né? Em geral, a gente evolui dessa forma aqui, ó. Então, isso aí seria, então, só salto evolutivo. Toda hora você está saltando. 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 e sempre subindo, sempre crescendo. Então, essa aqui é a vertical. Muito raro. Agora, dá uma olhada nesse tipo de evolução aqui, ó. Horizontalmente, muito esforço. E salto evolutivo, só um tiquinho.
muito esforço na horizontal, salto evolutivo. O da horizontal é o platô cognitivo. É como se você ficasse ali um período se reforçando, ganhando conhecimento para dar o salto. Ó, caminhada horizontal longa, salto curtinho. Então o cara tá aqui, 1000 pontos. Aí ele conseguiu força para dar o salto. Puxa, mas ele saltou o quê? 50. Fez um esforço danado, conseguiu subir 50. Aí tá lá de novo, 1100. Faz a caminhada, então tem toda uma caminhada longa, horizontal, quer dizer, se reforçando, é o platô cognitivo. Então você vai alternando platô cognitivo e salto evolutivo. E aqui 1150. Viu como tá lento? Tá difícil subir assim. E da vertical é muito difícil. Então é mais pobre isso aqui, né? O salto evolutivo demora muito porque você tem uma caminhada longa na horizontal. Agora, veja esse tipo de evolução aqui. Caminhada horizontal curta, salto evolutivo longo. Caminhada horizontal curta, que é o platô cognitivo, salto grande. Ó, esse que é o ideal. O vertical, isso aí é quase que sonho, né? Muito difícil você ter jogador assim. O que é bastante comum aqui, o que o pessoal chega para estudar aqui comigo no Clube Xadrez Online, é esse tipo aqui. Quando você pega o rate, a evolução, e qual que é o meu desafio? Ajudar esse enxadrista a conseguir isso aqui. Então, por exemplo, tá com 1000? Tá com 1000 pontos? Sim. Esse 1000 aqui. Ficou ruim, né, professor? Vamos fazer um 1000 mais bonitinho? Aqui. Então, quer dizer, houve uma caminhada horizontal curta e ele conseguiu dar um salto gigante. Por exemplo, passou aqui para 1200. Caminhada curta em relação ao salto, quer dizer, não estudou tanto, não treinou tanto, e aí conseguiu novo salto evolutivo. Opa, pulou lá para 1400. Eita, tá ruim, hein? Vamos lá, 1400. Aí, Lúcio, você consegue. Pronto. Novo salto evolutivo, 1600. Tá vendo como é diferente aqui esse processo? Conseguiu muita eficiência, que é o normal das pessoas, né? Ou seja, estuda e faz o salto. O que difere é se é mais lento essa caminhada horizontal e se o salto é mais longo. Então, qual que é o desafio? Conseguir esse tipo aqui de treinamento. E é através do método 6 pilares que a gente consegue exatamente esta evolução mais célere, mais rápida, para bater jogador forte. Aquele cara que você não consegue ganhar, de repente você já está derrubando o danado. Conquistar títulos em torneios, titulações também, ali como jogador, virar um mestre de xadrez, por exemplo, ganhar o campeonato do seu estado, é um brasileiro amador, por exemplo, a sua categoria, ganhar um FENAC, um FENAGE, títulos e aumentar o rating presencial e também online, ou os dois. Então, esse é o desafio aqui com os alunos, aumentar a performance. Se você quiser esse tipo de treinamento, que a gente chama de treinamento minimalista, ou seja, você consegue com um mínimo de esforço ter resultados aí muito expressivos, render o máximo com o mínimo. Por isso é minimalista o nosso treinamento aí do método 6 pilares. Tem aí na descrição para você vir estudar aqui comigo através de mentoria, aula VIP. Ah, professor, eu gosto do método 6 pilares, mas não tem tempo ali para ficar com o professor ali online. Então, você tem o treinamento através de videoaulas.
Então veja aí o da Hotmart e também do Maestros. Um é de vídeo curto e o outro é de vídeo longo. Vamos em frente, rumo à excelência no xadrez.